Bom dia a todos. Só uma correção, viu, Albert? É engenharia aeroespacial. Mas, no fim, eu acabo tendo que estudar astrofísica, não tem jeito. Pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui nesse evento. Agradeço ao Albert pelo convite. Agradeço ao Marcos e ao Fabiano pela presença deles. E a minha apresentação ela vai ser uma coisa assim introdutória, mais simples, vai ser para levantar a questão, certo? Então vamos lá. Ele vai colocar ali a minha palestra. Isso. Ok, tá todo mundo conseguindo ver aí direitinho? Então esse é o título, né? Ciência versus religião. Por que falar sobre evolução e ateísmo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente levanta algumas questões, né, para começar, que são as seguintes questões. Por que as pessoas religiosas elas negam ou tentam subverter a teoria da evolução? Por que elas tentam fazer isso? Por qual razão, né, justificam as suas posições com falácias, assim? E a gente vai entender aqui que falácia vai ser alguma coisa que não atende ao método científico. E outra pergunta aqui que a gente lança aqui como base é: será que isso é exclusividade da religião cristã? Então, vamos lá. A gente começa aqui perguntando como surgiu a humanidade, né? Várias religiões ao longo da história da humanidade, várias sociedades tentaram explicar como a humanidade surgiu. E a gente vai ver aqui que algumas histórias são meio recorrentes, né? Então, vamos lá. A gente começa aqui na Grécia Antiga, tá certo? E na Grécia Antiga você tem lá os titãs Epimeteu e Prometeu, que eram irmãos, certo? Epimeteu criou os homens, né? Criou a humanidade, só que eram seres imperfeitos e sem vida. Meio estranho isso, mas era o que eles acreditavam, né? Eu criei a humanidade, mas a humanidade não vive, não é viva. Então, o que Prometeu faz, acho que muitos já ouviram falar, né, do mito de Prometeu, que ele rouba o fogo sagrado do Monte Olimpo e com esse fogo sagrado ele dá a vida aos homens. Só que isso foi descoberto por Zeus e aí ele foi punido. E a pena dele foi ser amarrado nas montanhas do Cáucaso, né, acorrentado nas montanhas do Cáucaso, e uma águia ia comer o fígado dele todo dia, literalmente. Né? Então esse é o mito do Prometeu. Ele foi punido por dar a vida, o fogo da vida, o fogo da razão, alguma coisa assim, para a humanidade. Vamos lá, próximo. Olha lá, aqui a gente vê, né, o Prometeu ali com a tocha. E aqui é que está um pouco escuro, mas é um ser humano. É o ser humano que foi construído lá, foi feito pelo Epimeteu. E esse ser humano, ele está ali sem vida, meio sombrio, né? Vamos para a próxima. Na China antiga também, você tem um mito de surgimento da humanidade. Você tem aqui a deusa Niwa, né? Essa foi a transliteração mais próxima aí que eu encontrei. E ela criou a humanidade porque ela se sentia só, tadinha. Ela estava muito triste e resolveu criar a humanidade. Ela viu seu reflexo na água, olhou assim, nossa, então eu vou fazer desse jeito. Então toda a humanidade foi criada à sua imagem e semelhança. Olha lá, ela ali, né, montando ali os seres humanos, né, os primeiros seres humanos. Né? Pode prosseguir. O hinduísmo também tem seu mito da criação, só que ele é um pouquinho diferente, né? O deus Brahma, que não é o deus da cerveja, certo? É o Brahma, né? É o Brahma, tá? Ele criou os seres humanos a partir de partes do seu corpo.
né? Então, de várias partes do corpo de Brahma foram surgindo os humanos. De cada parte do corpo surgiu uma casta. Vocês sabem que a Índia, apesar de hoje ser um estado moderno, tentar mudar isso com a Constituição, ainda prevalece o sistema de castas. Então, cada parte do corpo meio que justifica o sistema de castas. E os estrangeiros, ou seja, aqueles que não são hindus, né, aqueles que não nasceram na Índia, né, na região lá, eles existem porque eles vêm do sopro de Brahma, né, do fôlego de Brahma. E as outras pessoas que são provenientes das castas surgiram de diferentes partes do corpo. Vamos para o próximo. Olha lá o Brahma lá, todo bonito. Ele tem várias faces, vários braços, né? Ele está sentado sobre uma flor de lótus. Por quê? Porque ele é uma divindade, né? Ele é Deus. Ele irradia uma iluminação e está lá. Os Brahmanes, né, que eram os sacerdotes, eles vieram da boca de Brahma, né? Porque é a palavra de Brahma, são os sacerdotes. Os Kshatriyas vieram dos braços, e os Kshatriyas são quem? Os guerreiros, né? Os Vaishyas seriam agricultores, né? Donos de terras, eles vieram das coxas. Os Sudras, que são os servos, né? Seriam os servos dos Vaishyas, dos Brahmanes, eles vieram da onde? Vieram dos pés. E os Dalits, eu acredito que muitos aqui já ouviram falar dos Dalits, né? Os intocáveis, aqueles que fazem o pior serviço na Índia, né? Os piores trabalhos, eles vieram da onde? Das fezes de Brahma. Bom, está justificado porque o Dalit tem que ser maltratado. Olha de onde ele veio. Então, nessa crença, né, nós temos aí uma crença que justifica muito bem o sistema das castas, né, que é onde ele existe lá na Índia. Vamos lá. E agora a gente chega aqui no judaísmo e no cristianismo, né, que é uma mitologia que veio muito depois dessas que eu citei, muito depois da Grécia, muito depois da China, muito depois do hinduísmo, né? E aí nós temos essa foto aí da Capela Sistina, né? A criação do homem, né? Deus criando o homem. Então vamos lá. Conforme o judaísmo e o cristianismo, né? Na Bíblia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E o homem foi moldado do barro e teve o sopro de vida divino, né? O homem foi criado para ser superior, ou seja, todos os animais devem servir ao homem, tá? Simplesmente porque ele foi feito à imagem e semelhança divina. Tá lá, isso foi extraído lá do Gênesis, né? Outra coisa muito interessante, a mulher ela é criada 2 vezes. Então, se você entrar na Bíblia online, você vai reparar lá, pode anotar aí e depois procurar, a mulher é criada 2 vezes. Mas sobre isso eu não vou falar, porque é o tal do mito de Lilith. Aí seria uma aula mais de judaísmo, e não é o caso. Tá? Vamos para a próxima? Vamos lá, o primeiro homem, aqui é o Islã, né? O primeiro homem se chamava Adam, né? Adão, praticamente, tá? E ele foi criado a partir de uma mistura de várias terras de todo o mundo. Ou seja, Alá mandou que seus anjos buscassem terras de todos os lugares do mundo. Agora, né? Fica assim, algo meio geológico, sei lá, solos feldspáticos, sei lá, né? E aí criou o primeiro homem, né? Tá lá no Alcorão, Surata 38, né? Versos 71 a 72. Também no Alcorão fala-se o seguinte, que a humanidade é um legado divino, ou seja, a humanidade é uma criação especial de Alá. Então, ela é um legado de Deus para o mundo, né? E assim que o primeiro homem, Adam, foi criado, os anjos
que eram auxiliares de Alá, eles se prostraram diante Adam como uma forma de reverência à máxima criação de Alá. Então, vamos para a próxima. Agora vamos analisar aqui rapidinho o budismo, né? O budismo é muito interessante porque é uma religião, uma filosofia, digamos assim, que não tem vínculo com o nosso... a filosofia ocidental, judaico-cristã. Vocês viram que o islamismo, né, também por ser geograficamente perto de Israel, tudo, tem uma semelhança, tem uma certa semelhança. Agora o budismo não, o budismo é bem diferente. Então no budismo não existe um criador. Não tem, isso não existe. Não existe a figura de Deus criando o mundo. Não, isso não existe. Tá? O mundo existe porque existe. É isso que tem no budismo. E os humanos são o quê? Uma casualidade. Tá? Dentro do budismo acredita-se que, bom, surgiu porque surgiu. Surgiu a humanidade porque já existia a vida. Né? E no budismo acredita-se também que nós somos as formas de vida que dependem das outras formas de vida. Se você for ver o filme, acho que é 7 anos no Tibete, é muito interessante, acho que é o Brad Pitt que está nesse filme. Quando eles vão construir uma sala de projeção lá no palácio do Dalai Lama, né? Que o Dalai Lama era garotinho ainda, garoto. Aí os caras vão cavando o chão e encontram minhocas, formigas. Aí eles falam, não, vamos ter que construir a sala em outro lugar. Por quê? Não, porque nós não podemos machucar, matar as minhocas e nem as formigas. Primeiro porque elas são vida. Segundo porque pode ser meu avô ali que reencarnou numa minhoca, né? Ou nessa formiga. Bom, é o que eles acreditam, né? Então, dentro dessa coisa do budismo, essa coisa de você ser uma forma de vida que depende de outras formas de vida, isso é muito fundamental. Então agora a gente apresentou aqui alguns aspectos básicos de algumas religiões, falamos das maiores religiões do mundo, cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, falamos algumas religiões antigas, e nós vamos falar agora da evolução, do evolucionismo, certo? Não confundam esse finalismo com algo que seja religioso, não é isso, não é fé que move o evolucionismo, tá? Mas nós vamos apresentar aqui algumas coisas que fizeram, pelo menos, né, o surgimento da humanidade descer do pedestal. Então vamos lá, né? Vamos relembrar um pouco a teoria da evolução, falar alguns conceitos básicos aqui, e relembrar aqui o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Vamos lá. Então vamos lá, o livro A Origem das Espécies, ele foi publicado em 24 de novembro de 1859. Ele foi baseado principalmente nas observações que o Charles Darwin fez na viagem do Beagle, né? Inclusive o Beagle esteve aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na época, e ele ficou muito impressionado com a exuberância da fauna e da flora também. E principalmente nesse livro ele cita uma contribuição muito importante desse cara, que é pouco falado, o Alfred Russel Wallace. Que o Alfred Wallace, ele também chegou às mesmas conclusões de Darwin, e o Darwin só publicou primeiro porque alguém comunicou o Darwin ficou segurando muito tempo para escrever, para publicar esse livro. É que alguém chegou, não lembro quem, e falou, olha, o Alfred Wallace chegou às mesmas conclusões, ele é historiador natural, não existia biólogo na época, nem geólogo, era história natural, né? Historiador natural. Ele chegou às mesmas conclusões, ele vai publicar um livro, é melhor você correr. Você que segurou aí durante tantos anos, acho que 15 anos para publicar esse livro, chegou a hora, senão você vai perder a primazia dessa novidade. Então ele publicou, mas nessa publicação, na primeira edição, ele citou o Wallace. E para quem for procurar ler, a primeira edição é a mais
completa, digamos assim. E já já nós vamos entender por quê. Próximo. Então, aqui alguns conceitos básicos da teoria da evolução, que os professores vão falar depois, né? Vão comentar. Aqui eu só estou mostrando alguns conceitos básicos. A hereditariedade, variação genética, né? Recombinação genética, os mecanismos de seleção natural, principalmente, deriva genética, fluxo gênico, né? E algumas consequências da teoria da evolução, que é a adaptação, coevolução, cooperação, especiação e a extinção também. Então vamos lá. Agora vamos ver o impacto que essa obra teve na época, né? Porque até então, o que acontecia? Como surgiu a humanidade? Bom, é de Deus, principalmente numa Inglaterra vitoriana, né? Que era a época do Charles Darwin. Bom, a humanidade surgiu porque está lá na Bíblia. Adão foi criado do barro, né? Depois veio a Eva, tirou a costela lá, fez a Eva. Então esse livro foi muito impactante, porque era uma sociedade já industrializada, então o conhecimento já começava a fluir na forma de livros, na forma de ferrovias, principalmente. As ferrovias minimizavam o tempo que você levava de uma vila a outra, então você conseguia propagar conhecimento de uma forma mais rápida. Então, quando esse livro foi lançado, foi um choque muito forte, na Inglaterra vitoriana, principalmente. Então, você parte para a ridicularização da teoria. Principalmente, está aí, né, o Darwin, cabeça de Darwin, corpo de macaco. Né? Se não me engano, essa caricatura foi publicada na revista Punch, que era a revista de maior circulação na Inglaterra na época. Né? E começavam os debates, muitas vezes acalorados, entre os evolucionistas, né? Aqueles que estudaram aí, começaram a ler o livro de Darwin, passar a entender por um método científico isso, e os representantes principalmente da igreja anglicana, né? Então, tem algumas citações aqui dessa ridicularização, assim, desse susto que, né, os mais religiosos tomaram, principalmente esse, que é muito interessante, né? Olha lá. Descender de macacos, essa agora, esperemos que não seja verdade, mas se for, rezemos para que não se fique sabendo. Bom, isso é uma coisa meio medieval, né? Vamos rezar para que o conhecimento não se propague. Né? Quem disse isso, eu não consegui encontrar o nome da mulher, mas ela era a esposa do bispo de Worcester. Não sei, eu não sei falar inglês muito bem, acho que é isso, Worcester. Mas teve gente mais famosa que deixou registrado. Opa, olha lá. Samuel Wilberforce, bispo de Oxford, da mesma região da Universidade de Oxford, hein? E bispo anglicano, tá? Ele era anglicano. Vocês sabem que tem uma diferença aí do anglicanismo, no qual o chefe da igreja é o rei da Inglaterra. Por quê? Porque Deus quis, é o rei da Inglaterra, né? Olha lá. Esta é uma degradante ideia da origem animal da humanidade, né? O princípio da seleção natural é errado, absolutamente incompatível com a palavra de Deus. Próximo. Então, por que todo esse ranço, essa raiva contra uma teoria? Bom, principalmente por causa disso, porque ela tira o manto sagrado do surgimento da humanidade, né? Você tem uma religião, seja ela hindu, seja ela cristã, seja ela islâmica, judaica, e nessa religião diz, não, foi o seu Deus que criou a humanidade, né? Foi o seu Deus. Afinal, o evangélico, o cristão, católico vai acreditar que é o Deus dele que criou a humanidade. Já o hinduísta acha que foi o Brahma, e assim por diante. Mas a teoria da evolução, ela veio e tirou esse manto sagrado. Removeu o véu de sacralização.
né? Para muitas religiões, né, isso é um tremendo absurdo, porque onde já se viu, né? Se Deus criou a humanidade, você vem falar que não, que nós somos como todos os outros animais e, por que não, como todos os outros vegetais, né? Nós evoluímos, né? A humanidade não surgiu assim, ela veio passo a passo, mutações, tudo muito lento e assim por diante. E, inclusive, eu até achei isso muito interessante, principalmente em pesquisas com primatas, né? A gorila Coco, por exemplo, que se comunica em linguagem de surdos e mudos, linguagem de sinais, né? Nenhuma religião fala da inteligência animal. Bom, exceto do caso de uma mula falante, mas aí é outra coisa. Mas as religiões negam, porque onde já se viu um animal não tem consciência, e já se descobriu que elefantes, primatas como orangotangos, chimpanzés e gorilas e bonobos também, assim como alguns cetáceos, como botos e golfinhos, inclusive têm consciência, autoconsciência de si mesmo. É interessante, tem um experimento que foi realizado, acho que nos Estados Unidos, em que deram espelhos para alguns chimpanzés. No começo eles olharam assim, se assustaram, mas depois foram olhando, mexi a boca, mexo a boca, mexe a boca. Faço assim nos olhos, mexe os olhos. Ei, esse no espelho aqui, esse nesse aparelhinho aqui sou eu. Então existe uma autoconsciência, principalmente de primatas, né? Inclusive acho que o Darwin cita sobre isso. Próximo. Então o que você vê são as pessoas tentando salvar os seus dogmas, né? Ou você nega a evolução, ou você tenta dar um verniz naquilo que você acredita, um verniz de ciência, né? E um exemplo disso é o design inteligente, que não passa, ele acaba não passando por esse crivo de uma avaliação metodológica científica, tá? E o design inteligente, ele não nega a evolução, isso aqui é interessante, mas ele usa o princípio do relojoeiro, né? Olha lá, a evolução existe, mas é orientada, e usa principalmente como argumento que, bom, se algo tão complexo como um relógio precisa de um relojoeiro, algo tão complexo quanto a vida precisa ter um criador, não pode ter surgido do acaso. Né? Na verdade, o design inteligente é um criacionismo que se pretende científico, ele quer se mostrar como científico, algo que não é. Né? Então aqui eu fiz duas tabelas, né, comparando a criação e a evolução. A criação, que é baseada em superstição e mito, porque cada religião, cada sociedade, cada cultura vai ter o seu mito, vai ter a sua crença, né? Adaptar os eventos da natureza à sua visão de mundo, né? Não, isso acontece porque aí dá uma explicação enviesada, baseada na sua visão de mundo. E mais uma vez, não possui bases científicas, ao contrário da evolução, né, que busca explicações, né, testes, metodologia científica mesmo para explicar os fenômenos da vida, né? E mais, evolução tem uma estrutura teórica muito bem montada, baseada em outras ciências, matemática, geologia, né, principalmente física. Vamos lá. E o ateísmo nisso, né? O ateísmo é que há uma, né? Se você for ver, uma incompatibilidade entre essa coisa da criação perfeita, né? Criação perfeita e conhecer a evolução. Porque quando você conhece a evolução, você nota que não tem criação perfeita. Se nós realmente fôssemos criações perfeitas, nós não teríamos dentes do siso, não teríamos apêndice, não teríamos câncer, né? Olha lá.
E aqui o outro item, né? Coisa que eu já vi, que existem pessoas que mesmo estudando a teoria da evolução, né? Elas conseguem dissociar a teoria da evolução de suas crenças pessoais, né? Já vi gente que estuda biologia, não, mas eu sou católico, vou na missa todo domingo, mas uma coisa é questão de fé, outra coisa é questão científica mesmo, tem gente que dissocia isso, e tudo bem. Já outras, né, usam o conceito científico como reforço das suas crenças, né? Como, por exemplo, muitos espíritas. Muitos espíritas, olha, tá vendo? A teoria da evolução mostra que os espíritos têm que evoluir, que a gente tem que evoluir espiritualmente. Opa, vamos com calma, não é bem assim. Né? E há outras veem que é impossível permanecer com algum resquício de fé, de religião, quando você estuda uma coisa científica desse porte, como o evolucionismo, e tem um rompimento. A pessoa, normalmente, ela se torna agnóstico, ateu, porque vê que tem incompatibilidade. Não dá para eu acreditar nisso, seria questão de fé, e estou vendo outra coisa acontecer, né? Tá? E para muitos religiosos, o fato de você, entre aspas, acreditar numa teoria, que não é acreditar, né? Mas muitos religiosos falam, não, você acredita na evolução? Não, eu não acredito, né? Em questão de ciências, a gente não acredita nas coisas. A gente tem demonstrações e provas, e ela pode ter falhas, né? A ciência sempre reconhece, assim, que precisa estar sempre melhorando, né? Encontrando mais respostas. Mas para alguns religiosos, basta você acreditar numa coisa que você já é o ateu. É o ateu do meu Deus, né? Principalmente. Né? E aqui, algumas aplicações. Uma coisa que eu vejo muito até na internet, os professores vão falar sobre isso, que muita gente publica na internet... Coisa do tipo, não, mas isso é só uma teoria. Bom, já começa errado, porque teoria não é hipótese. Teoria é outra coisa em ciência. Mas mesmo sendo uma teoria, ela tem aplicações no nosso mundo de hoje em dia. Tá? Primeiro, a seleção artificial, que nós fazemos isso desde que a humanidade é a humanidade, das raças de cachorro, por exemplo, né? Você vai tendo proles de raças de cachorro e, não, esse aqui é caçador, esse aqui é cuidador de ovelha e assim por diante, né? O boi que dá mais carne, a ovelha que dá mais lã e assim por diante. Então isso é uma manipulação genética, de certa forma. E hoje em dia nós temos métodos matemáticos baseados na teoria da evolução e eles funcionam. E você tem produtos na sua casa que usam algoritmos genéticos, tá? Método das colônias de formigas, tá? Estratégias evolutivas, tem vários exemplos disso. Depois a parte, quem quiser saber, eu até comento um pouco que isso tem um pouco a ver com as áreas que eu pesquiso, certo? Então aqui a gente chega a algumas conclusões, né, para encerrar, que o estudo e o conhecimento da evolução, né, ele vai te trazer o ceticismo. E o ceticismo principalmente duvidar daquilo que você acredita, principalmente dos dogmas, porque normalmente religião é alguma coisa que a gente aprende de família. Eu, por exemplo, pela minha família, fui criado no catolicismo. Mas quando você começa a estudar essas coisas, né, a chama do ceticismo se acende e você começa a duvidar, a se auto-perguntar, né? Então, principalmente isso, né? E o medo que as religiões têm do ceticismo. As religiões, elas têm o medo da dúvida. Por quê? Porque elas já dão todas as respostas, né? Onde estão as respostas? Está na Bíblia, está no Alcorão, está no Bhagavad Gita, está no Sutra do Loto Sagrado, está no Talmud. Todas as coisas estão lá, basta você ler. Por quê? Bom, porque Deus fez assim. Exceto do Sutra do Loto Sagrado, que Deus não fez, foi o Buda mesmo que fez.
Mas enfim, essa coisa do ceticismo, a dúvida, as religiões elas têm muito medo disso. As pessoas religiosas têm medo da dúvida, né? Principalmente do evolucionismo, porque ela traz é uma coisa sensível, a vida, né? Estudar a vida, enfim, né? Então muitos religiosos, né? Eles não abandonam os seus dogmas. E mesmo assim, com tantas provas contrárias, tentam dar um verniz científico àquilo que eles acreditam. E normalmente, coisas que eu já vi aí, é a apelação à autoridade. Não, porque eu sou pastor, eu li a Bíblia, não sei o quê, eu sou um padre, eu sou teólogo, né? Eu sou um imã, e assim por diante, né? Falsa ciência, que é você querer dizer que, olha, isso aqui é científico, porque as pedras estão assim. Não. Tem metodologia, não é assim, né? Omissão de contexto, fontes obsoletas e outras falácias aí, né? Tá? E aqui eu estou recomendando aqui, para quem quiser, pode anotar, é uma bibliografia básica, tá? O primeiro é o Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins, tá? Que é um livro, assim, muito conhecido, tá? Ele é bem didático. Ele foi escrito acho que em 88, alguma coisa assim, mas foi lançada uma nova edição. Então o texto é interessante porque ele fala de um computador de 64 KB de memória. Quando eu vi aquilo, aí que eu vi, a primeira edição acho que foi de 88, então aí justificou. E o outro, ele é muito didático, eu gosto desse livro, é usado em cursos de biologia, né? Que é o Biologia Evolutiva, do Douglas Futuyma. É uma tradução que o pessoal de Ribeirão Preto, né? Por isso o RP lá, o pessoal da USP de Ribeirão Preto, fez a tradução e editou pela FUNPEC, que é a editora universitária de lá. E para terminar, eu gosto muito de citar essa frase desse filme. Alguém aqui conhece esse filme? Já assistiu? Eu recomendo. Tem no YouTube, dublado, tá? Se chama O Nome da Rosa. Está dividido em 4 partes no YouTube. É um filme muito interessante. A história se passa na era medieval, num monastério, né? Onde acontecem crimes, essas coisas. Então, o Sean Connery ali, ele é o mestre. E eu esqueci o nome desse ator aqui. Esqueci o nome dele. Não lembro. Bem, ele é um noviço. Ele é o Watson, né? O Watson, então, tem como mestre o William de Baskerville. E eles encontram uma biblioteca que está escondida nesse monastério. E o Watson pergunta, mas por que não liberam esses livros? Não ensinam as pessoas a ler? São tantos livros, tantas coisas interessantes. E o mestre fala, a dúvida, Watson, é inimiga da fé, né? Por isso que eles não liberam esses livros. Tá? E aqui eu encerro a minha participação. Muito obrigado.